Mesmo assim, vou fazer a chamada de vocês, a nossa lista ali de chamadas. Quem faltou, vamos supor que volte aí durante a explicação aqui da matéria, eu vou dando presença. Mas se caso o cara não aparecer, né, eu não vou voltar atrás aqui para modificar a chamada, tá? É presença como se estivesse em sala de aula. Certo, galera? Eu acho que eu peguei a turma certa aqui, deixa eu só conferir. Estão vendo a lista de chamada? Sim. 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 Acho que é essa turma aqui mesmo, né? Isso, tá certo. Isso mesmo. Axa. Aqui. Alisson? Não? Eu vou deixar assim, mas se vou chegar... Arthur? Aqui. Carlos? Não também, Carlos? Ele tinha quartel, senhor. Ah, tá. Depois ele vai ter que me dar me trazer a justificativa daí, tá? Aqueles que estão no atestado, alguma coisa assim, daí eu coloco aqui depois a justificativa. David? Presente. Denner? Não Foi no também? quartel também, senhor. Tá, vai ter que me trazer uma justificativa. Eduardo? Eu. Presente. Eric? Eu. Fabrício? Também não. Gabriele? Presente. Presente. Guilherme? No. Igor? Presente. Gessé? Também não. Josiane? Não vem. Júlia? Presente. Cauã? Eu. Luan? Não vem. Tá. Lucas? Presente. Maria Eduarda? Presente, senhor. Murilo? Presente, senhor. Otávio? Não venho. Raíssa? Presente. Regis? Depois é Renata. Presente. Depois Robson. Presente. Sara. E Vitória. Não? Uma galerinha faltou hoje. Tá, pessoal? Mesmo assim, eu deixo gravado a aula, tá? Para não perder a explicação. Ontem eu fiz a mesma aula com a outra turma, certo? Se alguém entrar aqui, depois eu mexo aqui nessa parte aqui de presenças aqui, tá?
Mas se não entrar, daí vai ficar com falta. Então, assim, ó, pessoal, ontem eu falei a mesma, vou dar a mesma aula para vocês, na verdade, porque daí tá as duas turmas no mesmo ritmo, né? O que eu peço para vocês, tá? Que eu não coloquei ainda a data para a gente entregar esses conteúdos, né? E eu vou começar a colocar a partir de agora, tá? Porque agora sim eu vou ficar em definitivo, não vou mais lá para a Nilo. Então, eu vou colocar a data para amanhã, tá? Quem não fez ainda, ou quem já fez, beleza. Quem não fez ainda os exercícios, aqueles das grandezas elétricas ali, tensão, intensidade de corrente e resistência, façam até amanhã, tá? E esse de hoje também. Não é muita coisa, é bem tranquilo de fazer, não é difícil de fazer, tá? Então, dá tempo. O senhor fazer os circuitos elétricos em série e em paralelo? É isso? Não, esse aí ainda não abri ali, eu acho, para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm, tá? Mas tá aberto para mim. Ah, eu acho que ficou... Eu, sem querer, eu já fiz o circuito elétrico, porque Não tem problema, eu esqueci não que tem era até a problema. lei de Ohm. Não tem problema. Depois a gente vai comentar, porque era para ter feito só aquela primeira partezinha, né? Mas Sim. se ficou aberto ali, tu conseguiu entender e fazer, beleza, show de bola, tá? Senhor, Oi? eu fiz até antes da lei de Ohm ali. Era até antes ou era até a lei de Ohm ali? Era até antes, tá? No caso, eu abri, eu acho que foi essa semana ali Estava para até vocês. aberto para mim, na verdade. Tá. Mas daí eu tinha lembrado que era só até antes, né? Isso, não, é isso aí, perfeito. Tá? Mas aí já podem fazer, a partir de hoje, já fazer a primeira lei de Ohm ali também, tá? É tranquilo também de fazer, eu vou explicar um pouco para vocês agora. E a gente deixa alinhado, então, a partir de agora, eu vou colocar as datas, tá? Então, nesse caso, esse de hoje e os anteriores ali, né? A primeira lei de Ohm e as grandezas elétricas ali, vocês deixam pronto até amanhã, tá? Toda a turma aí deixar pronto até amanhã. E aí sim, daí amanhã a gente já começa com circuitos elétricos ali, é bem tranquilo, eu vou até o paralelo também, que nem a colega já fez ali até paralelo, eu acho, né, Gabriele? Não, só até série, paralelo. Até série, tá, beleza, tranquilo. Eu vou até o paralelo ali amanhã e depois eu vou deixar para outra semana a gente começar com circuito misto daí, que é mais complicadinho, onde começa a ficar legal a coisa, tá? Pessoal, então, vamos iniciar a nossa aula aqui. Eu quero dar uma explicação meio breve, e se caso alguém ficar com dúvida, depois no WhatsApp ali me chama, né? Que daí eu vou dando as explicações para vocês ali pelo grupo, tá certo? Mas é bem tranquilo essa parte aqui, mas é importante que vocês fixem na memória esses conceitos, tá? Primeira lei de Ohm, tá, gente? Primeira lei de Ohm. Certo? Lá quando se começou a estudar eletricidade, né? Um dos grandes nomes, então, foi Ohm, um dos pesquisadores sobre esses circuitos elétricos, tá? Então, não sei se vocês já viram aqueles vídeos e tudo mais, vocês viram ali que o homem, com o passar do tempo, foi aprendendo alguma coisa sobre eletricidade, querer dominar esse fenômeno, né? E aí ele construiu a bateria, né? A bateria que hoje a gente representa ela assim, né? Se alguém vê esse formato aqui, já sabe que é uma bateria, né? Lá nos carros, lá vocês vão ver bastante. Então, olha só, gente. Então, foi feita uma bateria, né? Mas, claro, que naquela época, como é que eles faziam, né? Eles pegavam numa sala, pegavam alguns vasos, colocavam ácido aqui dentro, né? E colocavam alguns metais. Junto com esse ácido, esses metais reagia, né? E criava uma corrente elétrica. E aí onde eles colocavam esses cabos aqui, né? Para fazer a distribuição elétrica dentro da casa. Era um negócio bem do além, assim, né? Era horrível, né? Tem uma sala lá com vasos lá dentro
com ácido dentro e varetas metálicas cravadas aqui dentro, com fio saindo para fazer a distribuição elétrica. Então, foi criada a bateria dessa forma, né? E depois foi evoluindo, virou esse acumulador aqui, né? Mas claro que eu não vou estar desenhando para vocês isso aqui, né, gente? Quando a gente for trabalhar circuitos elétricos, a gente vai ter um formato que a gente entende ser melhor o aprendizado, tá? Então, quando eu falar assim para vocês, ó, quando eu colocar esse sinal aqui para vocês, esse grandão aqui é o positivo, tá? E esse pequeno, o negativo. Opa, meu risco aqui ficou muito torto. Tá tudo torto, na verdade. E isso aqui, gente, essa partezinha aqui, né, esses riscos que eu estou fazendo aqui, isso se chama condutor, tá? Condutor. Então, quando eu for desenhar um circuito elétrico para vocês, a minha fonte de energia vai ser isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai chamar de fonte, tá? Fonte de energia, isso aqui, tá? Então, tem um lado que é o lado convencional da corrente e o sentido real da corrente. Lembra lá no desenho, lá nos filmezinhos, lá que eles não entendiam bem essa parte ainda? E aí foi feita uma convenção dizendo que os elétrons, eles percorriam a corrente do mais para o menos, mas na verdade é do menos para o mais, tá? E aí, gente, existe uma simbologia também, né, nesses circuitos, que a gente bota essa cobrinha doida aqui, ó, tá? Essa cobrinha aí, na verdade, é um resistor, tá, gente? Resistor. Poderia ser uma lâmpada, mas a lâmpada eu não vou estar desenhando uma lâmpada para vocês aqui. No circuito elétrico eu vou desenhar essa cobrinha e esse é o resistor, tá, gente? Então, olha só, existem alguns equipamentos que a gente utiliza, né, para fazer a medição dessa corrente que está passando aí, né? Então, a gente tem o tal do amperímetro, tá, gente? Amperímetro. O que o amperímetro... Opa. Amperímetro mede? Corrente elétrica. Corrente elétrica, né? Então, a gente mede o símbolo, na verdade, né? A simbologia seria o A, tá, gente? A unidade de medida é ampere, mas o símbolo é o A, tá? Um A maiúsculo. Tá? E o voltímetro? Volts. Então, é um V. O símbolo é um V maiúsculo, certo? Volts. Tensão elétrica daí, né, senhor? Tensão elétrica, isso aí. Certo? Então, olha só, gente. Um circuito elétrico como esse aqui, por exemplo, quando eu quero medir o quanto que passa de tensão num resistor, eu coloco ele em paralelo. Esse meu equipamento, né, voltímetro, ele vai ser colocado em paralelo, certo? Então, eu vou ter aqui um voltímetro. E quando eu quero saber a corrente elétrica que está passando aqui nesse circuito, eu coloco ele em série, certo? Coloco ele em série, ó. Vejam que ele vem pelo mesmo condutor, né? E passa em série aqui, eu consigo medir a intensidade, então, da corrente que está passando nesse momento aqui, tá? E aqui eu tenho um voltímetro para mim saber quanto que esse resistor está resistindo à passagem de corrente, tá? Então, feito o circuito, né? E a gente já conhecendo aqui os equipamentos que medem isso aí, a gente vai para o laboratório, tá? Então, vamos lá para o laboratório.
Vamos chamar o resistor primeiro aqui de RA, tá? O RA. E lá no laboratório, tá, gente? Cuidado para não levar choque aí. Lá no laboratório, a gente tem algumas baterias, tá? E as baterias que eu tenho lá é de 10 volts, de 20 volts e de 30 volts, tá? Tudo é volts aqui. Vou botar o símbolozinho. E aí eu vou ali e coloco, então, aqui no meu... Como é que é o nome disso aqui? Como é que é o nome desse cara aqui, gente? Estão vendo? O mouse ali ou não? Estão vendo o mouse ou não? Sim. Ah, tá. Como é que é o nome desse cara aqui mesmo? Participem, tá, gente? o volt. Voltímetro, né, gente? Voltímetro. Esse cara aqui é o voltímetro, tá? E eu vou lá no meu voltímetro e aqui eu coloco uma tensão de 10, boto a minha bateria aqui de 10 volts, tá? Opa, estou escrevendo no lugar errado. 10 volts, certo? Então, eu vejo aqui que está a minha bateria de 10 volts. Fui ali, conectei aqui o meu voltímetro aqui e vi que tem 10 volts. Beleza, botei a minha bateria aqui e olho aqui no meu, agora no meu amperímetro, tá? E aqui é aleatório agora, tá, gente? Aleatório. Não estou medindo ainda corretamente, mas eu tenho 2 amperes, certo? Tenho 2 amperes aqui no meu amperímetro, tá? Aqui no meu amperímetro, aqui eu fui ali, olhei e tenho 2 amperes. Olha só, gente. Agora eu vou tirar essa bateria aqui de 10 volts e vou colocar essa minha bateria aqui de 20. Essa bateria de 20. Olha só, que barbada que é essa aula. 10 volts, eu tinha 2 amperes. 20 volts, agora, quantos amperes eu tenho? 4. 4. Aí, gente, olha que barbada. É intuitivo o negócio, né? Agora, olha só. Troquei lá de 20 volts, botei a de 30. Quantos amperes eu tenho agora? 6. 6. Cara, esse cara aqui, ó, o ON, ele olhou para isso aí e ele ficou meio assim, mas será que é só isso? Será que foi só isso mesmo? Daí o que ele fez? Para aí. Eu vou medir com outro tipo de resistor. Ele pegou lá o resistor RB, tá? Trocou o RB, tirou o RA, trocou pelo RB. Ele foi lá e tinha as mesmas baterias, tá, gente? As mesmas baterias, 10, 20 e 30 volts. Ele pegou lá o de 10 volts, foi lá, olhou, para aí, deu uma olhadinha no amperímetro, deu 0,1. Tá, olha só, gente. Esse resistor RA, ele era de metal, tá? Ele era de metal. Esse RB aqui é de carvão, tá? Então, passa corrente elétrica? Passa corrente elétrica também, nos dois. Só que deu uma diferença, tá? E esse cara aqui, o ON, ele pegou e foi medindo tudo que é material que ele podia. E tudo tinha a mesma relação. Olha só. 10 volts, 0,1. 20 volts, quanto que vai dar? 0,2? 0,2. 30. 30 volts. 0,3. 0,3. Olha só, gente. É a mesma relação. Dobrou a tensão, dobra a corrente. Dobrou a tensão no RA, dobra a corrente. Ó, 20 vai para 4, 30 vai para 6. Na mesma proporção, ó. 10, 0,2. 20, 0,2. 30, 0,3. Então, o cara pegou e testou tudo que era tipo de resistor, né? Diz que até a esposa e os filhos ele colocou lá no circuito elétrico para levar choque para ver se dava a mesma relação, tá? E aí ele notou uma coisa, né? Que toda vez que ele fazia esses testes, a proporção era igual.
E aí saiu a tal da lei de Ohm. Daqui que saiu a tal da lei de Ohm. Tá? Então, nos estudos de Ohm, lá ele escreveu a primeira lei de Ohm, né? Que isso aqui é importante vocês saberem, tá? Isso aqui vocês têm que anotar e tá na cabeça de vocês. Ele fez uma lei, então, né? Que é a primeira lei de Ohm. Certo? Então, ele escreveu lá na primeira lei de Ohm que a intensidade da corrente, né? Vamos botar aqui a intensidade da corrente, opa, ficou meio junto, que percorre, né? Que percorre um resistor. Eu vou escrever uma palavrinha aqui, tá? Que percorre um resistor é proporcional, né? Ao quê? Atenção. A tensão. Exatamente. Certo? Essa é a definição, é a primeira lei de Ohm, tá, gente? O que aqui eu poderia ter colocado corrente elétrica só, ou intensidade da corrente elétrica, ou amperagem. Só que amperagem ou voltagem não é um termo técnico utilizado, tá? Isso é mais popular. Voltagem, por exemplo, vem do termo em inglês voltage. E, tecnicamente, para nós está errado, tá, gente? Então, é tensão elétrica ou é corrente elétrica, intensidade da corrente, não é voltagem. Porém, vocês estão estudando também a parte de solda lá com o Leandro, né? E nas máquinas estão escrito lá corrente e, se eu não me engano, voltagem, tá? A voltagem, gente, é popular, por isso que as máquinas foram colocadas nesse nome, tá? Então, para ficar mais popular, eles colocaram voltagem, mas não é voltagem, é tensão elétrica, tá? Ou DDP, diferencial de potencial elétrico. Lembra que eu fiz lá o negocinho com a bolinha, né? Se a bolinha tivesse mais alta, ela ia ter uma diferença de potencial. Então, essa aqui é a primeira lei de Ohm, tá, gente? Mas olha só, a gente foi passando o tempo, né? E aí se encontrou uma substância, um material lá que ele era semicondutor. Daí o que aconteceu com a lei de Ohm, tá? Quando apareceu esse material semicondutor, foi colocado lá para fazer o teste de resistência, não passava nada de corrente. Ia lá, aumentava a tensão, não passava nada de corrente. Aumentava mais a tensão, não passava nada de corrente. Daqui a pouco passava um mundão de corrente, tá? Então, o que aconteceu, gente? Essa lei de Ohm, na verdade, ela se arrombou, né? Porque tudo que passava era proporcional, né? Pelo resistor. Então, foi colocado só uma palavrinha aqui para diferenciar, tá? Como 99% dos materiais são ômicos, então foi colocado esse nome aqui, ó, ômico. Somente obedece à lei de Ohm, né? Esses materiais aqui que obedecem à lei de Ohm, então, resistores ômicos, tá? Se for um semicondutor, não obedece essa lei. Mas os ômicos, como 99% ou mais é ômico dos materiais, então, serve muito bem essa lei aí para a gente poder fazer o cálculo de resistência, de circuitos e tudo mais. Agora, ele não se conformando com isso, né, ele foi atrás de mais informação. Ele queria saber como é que a gente podia medir, então, essa resistência, né? E aí, olha só, gente. O Ohm foi atrás de uma fórmula para a gente conseguir, então, medir essa resistência. E aí ele colocou assim, ó, uma variável assim, ó. Resistência é igual a I sobre V.
certo? Só que isso ele estava só fazendo o teste, tá, gente? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou 2, por exemplo, no RA aqui, né? 2 e dividiu por 10. Isso aqui vai dar 0,2, né? Vamos lá no RB. Seria 0,1 dividido por 10. Isso aqui é igual a 0,01, né? Certo? Olha só, gente. Vocês têm que me dizer agora, se vocês entenderam. Qual é desses resistor que permite passar mais a corrente elétrica? Olha para a tabelinha essa daqui, ó, e me diz qual é o que passa mais corrente elétrica. O RA? O RA passa mais corrente elétrica, né? E o RB, ele resiste mais, né, a passagem da corrente. Então, olha só, gente. Se aqui, essa resistência 0,2, esse resistor aqui, ó, ele deixa passar mais corrente e tem um número maior de resistência. Tá certo essa conta, será? Acho que não. Não tá certa, né? Então, isso não tá justo. Olha só, a resistência maior deixa passar mais corrente? Não pode acontecer isso aí. Olha só, nesse caso aqui, a resistência que é maior, na verdade, né? A resistência deixaria passar menos corrente, na verdade, tá dando um número mais baixo que o outro, né? Então tá errado, não tá certo isso aqui. Então nós vamos lá, vamos consertar agora. Deixa eu apagar aqui esse bichinho aqui. Eu me confundo com esse negócio aqui dessa mesa. Olha só, então a fórmula ideal seria, para mim descobrir a corrente, a resistência, né? Seria R é igual a V dividido por I. Concorda comigo? Olha só, vamos botar aqui, tensão 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 volts por ampere, tá, gente? 5 volts por ampere. Isso significa o quê? Fisicamente, que ele precisa de 5 volts para passar 1 ampere só. 1 ampere só. Olha só no outro ali. No outro, a gente tem 10 dividido por 0,1. Opa, 0,1. Quanto é que dá aqui? 100, né? 100 volts para passar um mísero ampere. Então, qual que resiste mais? O RB. O RB. Esse resiste mais. Agora sim é justo, né, gente? O cara que deixa passar mais corrente resiste menos a passagem da corrente, né? O resistor. O cara que deixa passar menos corrente resiste mais. Então, quer dizer que esse aqui tem uma resistência justa, né? Olha só agora, gente. Então, a fórmula é essa daqui. Mas o cálculo, a fórmula sagrada para circuitos elétricos, né? Vai ser essa daqui, ó. Eu costumo sempre explicar por esse triângulo aqui, tá, gente? É o V que ri. Tá? V que ri. Tu quer descobrir tensão elétrica, coloca o dedinho em cima do V, multiplica R vezes I, tu tem o valor da tensão. Tu quer descobrir resistência elétrica, coloca o dedinho em cima do R, divide V por I. Tá? Quer descobrir a corrente elétrica, coloca o dedinho em cima da corrente elétrica e divide V por R. Certo? Então, olha só, para justificar toda essa nossa conversa aqui de resistência elétrica, e quem estava estudando isso aí, foi dada homenagem a Ohm. Tá? Então, quer dizer que esse valor aqui, ó, de 5 volt por ampere seria Ohm. 5 Ohm. Tá? E aqui 100 Ohm. 100 Ohm.
Gente, o meu símbolo aqui, na verdade, é uma letra grega, ômega, tá? Que eu não consigo nem fazer nem assim, eu acho. Opa! Não precisa fazer isso aqui, tá, gente? Eu vou entender que esse cogumelo maluco aqui, ó, é um on, tá? Eu não consigo fazer esse bicho aqui. É uma letra grega. Se o grego vê aqui, eu apanho, né, cara? Tem algum grego aí, vai me xingar. Então, pessoal, essa aqui é a letrinha que a gente vai representar sempre quando for fazer um resultado de resistência elétrica, tá? 5 ohm, 0,5 ohm, 1 miliohm, 1 micro-ohm, 0,1 mega-ohm, sei lá, alguma coisa assim. Vai ser esse símbolozinho aqui, esse cogumelo maluco aqui, que eu chamo ele de cogumelo maluco, tá? Conseguiram entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, não? Tudo certo por enquanto. Tudo certo? Tá? Essa definição, então, e depois eu vou passar nos circuitos elétricos as definições, anotem, tá, gente? Para vocês lembrar na hora de fazer os cálculos mais complicados lá quando a gente chegar no circuito misto, tá? O circuito série e paralelo é uma barbadinha, tá? Então, tem as definições que depois, quando vocês colocarem ele no misto, vocês têm que ter ele em mente. Lá na cabeça de vocês, lá que está a situação que a corrente elétrica está passando é tal tipo de corrente, tá? Então, esse aqui é o cálculo. Procurem usar sempre esse triângulo, tá? Porque eu vou dar sempre duas informações para vocês, duas variáveis, e vocês têm que responder uma, certo? Que nem eu fiz aqui da resistência, ó. Eu quero saber qual é a resistência, né? Pego V, divido por I e acho o valor da resistência, certo? Sempre eu vou dar dois valores e aí a gente acha o outro. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida aí, se alguém não achar agora, né? Na hora de fazer o conteúdo ali, vocês me